Olá, estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda a todas vocês que vão assistir essa live, né? Aqui presencial, ao vivo, juntinho comigo, ou talvez de forma gravada, que eu vou deixar esse conteúdo gravado para você conseguir assistir depois, tá? Oi, Ju, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui, Ju. Hoje a gente vai falar de algo bastante importante no nosso relacionamento de casal. É algo assim já muito nosso, muito meu, muito seu, mulher. É muito nosso, isso é natural na gente. E a gente até utiliza sim, mas às vezes a gente utiliza de outra maneira, às vezes a gente utiliza da maneira errada. A gente está falando aqui da energia masculina e feminina. E o que, que é muito nosso? O feminino, não é? Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui na live de hoje. E a gente vai falar os benefícios de saber usar. A gente vai falar de quando a gente não sabe usar essa nossa força, né, do feminino, o que que acontece com a gente, o que que faz com que a gente saia do caminho, qual é o grande vilão dessa energia? Qual é o grande vilão da energia feminina que faz a gente se perder e prejudica muito o nosso relacionamento de casal? Oi, Suelen, seja bem-vinda, querida. E então a gente vai conversar sobre isso. O que que essa energia está impactando? Eu vou contar tudo para você aqui nesse nosso encontro de hoje. É só uma live? Não, não vai ser uma live, vai ser uma aula para a gente poder aprofundar mesmo. Trouxe os benefícios, trouxe até ó, os bilhetinhos escritos aqui para você poder anotar aí no seu caderno e seguir o passo a passo do que é essa energia feminina e masculina. Vai te ajudar a fortalecer o seu relacionamento de casal ou vai levar o seu casamento para o buraco, vai ser muito difícil, vai impactar negativamente aí para você. O que que acontece e qual é o grande vilão que faz a gente sair desse nosso caminho aí e nos tirar da nossa melhor e maior força, que é o feminino. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. E eu quero começar perguntando assim, se você, em algum momento, reflete aí, você já ouviu falar sobre as energias, né, masculina e feminina e como utilizar isso? Alguém já ensinou você a utilizar a força do seu feminino? Porque aonde que está a grande força da mulher? No feminino, né? A gente ganhou essa força natural de graça e fomos agraciadas e abençoadas com o nosso feminino. E esse feminino é a nossa grande força. Só porque às vezes a gente não está sabendo usar da melhor maneira ou da forma mais correta que nós poderíamos usar isso. Você sabia disso? Pois é. Eu, Elisete, também não sabia. E muitas vezes eu usava a minha força contra mim mesma, apesar de achar que eu estava fazendo certo. E eu vou dar exemplos aqui para vocês, para talvez vocês perceber como às vezes a gente não está fazendo tão certo assim como a gente imagina. Sabia disso? Então, vou dar exemplos para vocês, para facilitar aí o dia a dia, para vocês conseguirem aplicar de forma muito prática na sua vida. Por que que essas energias masculinas e femininas, elas são tão importantes? Você sabia disso? Então, elas são importantes porque elas são nossas. Elas vieram para nós. A gente nasceu com essa força, com esse dom. Eu não sei no que você acredita, ok? E eu respeito cada pessoa aqui e cada crença que você tem. Mas quando a gente entra por um caminho que a gente quer aprender, a gente abre o nosso coraçãozinho para a gente aprender e para a gente ter algo novo. Porque se a gente faz aquilo que a gente continua sempre fazendo, a gente vai ter o mesmo resultado. A gente não pode querer esperar um resultado diferente
fazendo as mesmas coisas. Então, eu, Elisete, acredito que o Papai do Céu foi tão sábio, que ele deu exatamente o que cada um precisava. Oi, Gislene, tudo bem, querida? E, e a nossa força é o feminino. E para o homem, a grande força dele é o masculino. Então, essas energias, elas são diferentes e elas têm características também diferentes, mas vocês sabem que a gente usa muito o masculino? Você sabia disso? É verdade. E eu vou contar para vocês já já por que que a gente usa muito o masculino. E o que a gente tem que usar muito mais é o feminino. Então, eu vou contar para vocês. Mas a gente vai começar falando, então, do item número 1. E se você está aí para de verdade aprender, anota que eu vou começar a falar, trazer os itens aqui para você de 1 a 4, tá? São 4 itens que a gente vai trabalhar aqui hoje. Oi, Sol, tudo bem? Me aguarde que daqui a pouco eu vou aí tomar um cafezinho, tá bom? Então, a gente vai usar 4 itens e você pode anotar aí no seu caderninho para a gente trabalhar e aprofundar cada item desse aqui. Como que eu faço isso? Eu geralmente aprofundo isso nas minhas mentorias individuais com as minhas clientes aqui, né? Aqui sentadinha, as presenciais e as online é com elas, né, Ju? A Ju tá aqui, a Ju é de São Paulo e atendo a Ju também, ela e o esposo, né? Vamos lá, então. O primeiro item para você anotar aí, ó, anota aí, número 1. O que que essa energia do feminino implica no relacionamento de casal, né? Para quem está vendo, eu acho que a câmera fica invertida, mas é isso aí, para você lembrar, ó, vou repetir. O que que essa energia implica no relacionamento de casal? Que energia, Elisete? A energia do feminino. Então, esse é o primeiro item que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? O que que a energia do feminino implica no nosso relacionamento de casal? Muito, gente. Muito, muito, muito. O que que acontece? Faz a gente sentir cansada, sobrecarregada, se a gente não estiver usando ela da maneira correta, tá? Então você vai se sobrecarregar, você vai andar muito cansada, exausta, vai ter dificuldade de ficar lutando pelo seu casamento. Parece que você fala e você fala grego, parece que às vezes o seu companheiro não entende você, você fala uma coisa, ele entende outra, aí ele fala, aí vocês rebatem. Ontem eu atendi um casal e eles disseram assim: tá piorando muito a nossa relação. E antes que fique muito pior, a gente quer uma orientação e a gente veio aqui porque a gente quer melhorar isso. Eu disse: mas qual é a grande dificuldade que vocês estão enfrentando? Ah, principalmente quando a gente fala, parece simples, mas a gente parece que não sabe se comunicar direito. É verdade. Muitos casais chegam aqui por isso, por essa questão. Ah, parece bem simples. Não, mas eu falo e ele não entende. Não, mas aí eu falo e ele retruca. E aí ele fala. E aí ela fala mais alto ainda. Então são as energias masculino e feminino se contradizendo. Elas estão o quê? Conflitando. Elas estão batendo de frente uma com a outra. Então, essa energia do feminino aqui, o que que ela implica no casamento? Tudo isso, gente, implica toda essa sobrecarga, toda essa dificuldade na relação, todo esse embate, porque a mulher acaba tomando para si muito a força do masculino. E aí começam a bater de frente um com o outro. E aí parece que a gente não sabe conversar. E porque não está sabendo mesmo. Por quê? Porque a gente está usando a força do masculino. O homem grita e a mulher grita. O homem fala rude e a mulher também responde na mesma altura, né? Qual é a característica do masculino? Força, bruto, robustez. Qual é a característica
e a maravilha e a beleza do feminino. Sabe dizer para mim? Quem arrisca? Escreve aqui para mim. Qual é uma só, pelo menos? Escreve para mim. Uma característica do feminino. Pensou aí? Escreve aí. Uma característica da energia do feminino. Docilidade, amabilidade, um fino olhar para as coisas pequenas, para a organização, né? Delicadeza, isso mesmo, carinho. Obrigada, Eliakim. Obrigado, Ju. Isso, delicada. Isso aí. Então, a mulher é delicada. A mulher não é bruta. Quando a gente parte para ser mais bruta, a gente está usando que energia? Conta para mim. Masculino. Energia masculina. Ah, quer dizer que a gente tem que ser sempre assim, tão docinha, tão meiguinha? Às vezes sim, às vezes não. Mas mesmo não sendo tão meiguinha, a gente pode fazer o quê? Usar, isso mesmo, é a energia masculina. Então, às vezes, a gente não está naquele momento assim tão meiguinha, mas a gente respira e aí a gente explica. Olha, eu não gostei a forma com que você falou comigo. Olha, eu não achei que essa é a melhor forma de nós dois conversarmos. Ou talvez a gente possa esperar um outro momento para a gente falar sobre isso. Quando? Quando ambos estiverem mais tranquilos. Então, essas energias vão sim impactar demais na relação de vocês. E por isso que às vezes os casais dizem assim, Elisete, a gente não consegue conversar. E não vão conseguir, porque os dois estão muito na energia masculina. E aí, masculino com masculino vai ficar conflitando. Não é assim? Quem nunca passou por um conflito assim na sua relação? Vou mudar a pergunta então. Quem já passou por isso? Parece que ele não me ouve, parece que ele não me entende. Ou o contrário, o marido, ela nunca me entende. Ela só fala grosso comigo. Semana passada atendi um casal que ele disse: eu não suporto a forma com que ela fala comigo. Ela tá sempre brigando. Eu também. Já passei por isso. Quem mais? Isso aí, isso aí, nós. A gente passa por isso. E aí esse casal disse assim, o homem estava falando, ele disse, ela fala, parece que está me mandando, e eu não suporto. Ó, outra, isso aí, nós passamos por isso. A gente passa, gente. Por quê? Porque é conflito da nossa energia masculina e feminina. Então, isso vai impactar na nossa relação de casal diretamente. Tem gente que diz assim, eu não quero mais passar por isso, então eu vou separar. Por isso que eu disse que é uma linha muito tênue entre se manter casado e se separar. Ou você aprende sobre isso, ou vai encontrar um divórcio talvez ali na frente. E às vezes é melhor a gente aprender no amor, igual a gente está aprendendo aqui, ou a gente vai aprender aonde? Na dor. Na dor, às vezes, da separação, de uma briga muito tensa, na dor de um rompimento, na dor que às vezes os filhos entram aí nesse rompimento e é dolorido para todo mundo. É muito importante curar o nosso feminino. É sim. O nosso feminino, ele é algo muito nosso e a gente precisa então olhar para as nossas origens lá na nossa mamãe, nas nossas avós, outras mulheres. Mas eu vou chegar aí, tá? Como a gente pode fazer. Então, quando você usa essa energia do nosso feminino, que é muito nosso, que ela é disponível e a gente veio recheada dessa energia maravilhosa, quando a gente usa ela da maneira correta, show! Aí a gente consegue sentir muito mais leve, sentir mais tranquila,
a gente compartilha as coisas com o outro com muito mais facilidade, o teu dia a dia, mesmo quando o cônjuge, né, o companheiro ou a companheira estão mais alterados, você vai saber se acalmar um pouquinho. Oi, Dani, tudo bem, amor? Saudade de você. Então, a gente vai saber equilibrar essa energia, vai trazer leveza. A gente não vai ter que mais lutar, parece todas as lutas sozinha. Quem nunca disse assim, ó, eu faço tudo sozinha? Às vezes a gente faz tudo sozinha, porque nós, mulheres, às vezes queremos pegar tudo para nós, mas a gente não sabe esperar também o tempo do outro. O tempo do outro saber fazer as coisas, ou ter essa docilidade, a amabilidade, essa delicadeza de falar com o outro, mais uma vez, com carinho, com respeito, para ele acionar o masculino dele. Porque quando a gente fica fazendo tudo na força masculina, no nosso tempo, o homem não tem espaço na relação. E ele não consegue chegar, né? E isso, aí a gente entra na síndrome da Mulher Maravilha, que quer fazer tudo sozinha, quer salvar o mundo sozinha, quer salvar as pessoas, quer fazer todas as coisas dentro de casa sozinha, né? Então a gente entra na síndrome da Mulher Maravilha, como se a gente pudesse tudo. Não, a gente não pode tudo. Ah, eu dou conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo. Eu não dou. Ninguém dá. Não vi ninguém ainda dizendo assim, nossa, dei conta de tudo. Da minha vida, da casa, dos filhos, da relação, dos pais, do trabalho. Ainda mais nesse mundo corrido aí hoje. Tudo que a gente encontra é as pessoas falando assim, ai, tá corrido. Oi, tudo bem? Como você tá? Ai, tudo bem, corrido. Todo mundo que você encontra é corrido. A vida tá corrida para todo mundo. Mas a gente precisa entender. Ó, eu já fui assim. Hoje eu quero que o marido resolva tudo. Isso aí. Dá para partilhar as coisas, né? Dá para compartilhar as coisas e fica muito melhor. Fica muito gostoso. Quando a gente compartilha as coisas, fica muito mais leve. A, o fardo aliviou, porque agora a gente deixa o espaço para um e para outro. Quando as mulheres agem assim, acabam não deixando o homem exercer seu papel masculino. Exato! Uhul! Yes! É isso aí, casal maravilhoso aqui. Obrigado, gente. É, quando a gente quer muito usar a energia masculina, o homem não tem vez na relação. Significa que, né, olhando sistemicamente, nesse sistema aconteceu alguma coisa que essa mulher não deu espaço para o masculino. E isso é por diversas situações, eu não vou listar elas aqui agora, mas sim, o homem não ganha espaço. O homem não tem vez. E aí, às vezes, a mulher diz assim, mas ele não faz. Eu disse, mas e você espera? Não tem paciência. Ai, não dá. Se fosse eu, já tinha ido lá fazer. Já tinha feito, já tinha resolvido. Mas ele não é você. Porque se fosse você, outro de você, talvez você não teria casado, não é mesmo? Não teria. Quando eu respiro, porque o marido demorou, ou não fez, ou não arrumou, não atendeu a minha necessidade, aí eu penso assim, meu Deus, mas tá, uma outra de mim eu não ia aguentar. Então tá bom, ele é ele, eu sou eu. Então eu fico só com o que é meu e ele com o que é dele. Aí fica mais leve, né? O fardo alivia bastante. Você tem me ajudado muito nas sessões que cura o meu feminino. Gratidão, Elisete. Ah, obrigada, querida. É isso aí, nós caminhando juntas dá certo, né? Funciona. A gente não aprende sozinha, tem muita coisa que sozinha a gente não dá conta. E é bom a gente encontrar pessoas na nossa jornada para partilhar isso, né? Eu aprendi a ser mulher com a Zete. Menina, né? E é, a gente às vezes cresce vendo a nossa mãe. A minha mãe sempre era muito forte. A minha mãe que fazia tudo. A minha mãe que resolvia tudo. E aí, às vezes, a gente vê isso e a gente repete. A minha mãe também, né? Essa mulher forte. Mas hoje eu respeito grandiosamente e algumas coisas eu faço diferente. Com respeito e por amor a ela, né? A gente pode fazer assim. Então, essas energias ficam
muito boas quando a gente equilibra o masculino e o feminino. Aí, o número 2 aí, anotem aí. Qual o grande vilão que tira você desse caminho de exercer aí o seu feminino e faz você usar essa energia do feminino da maneira errada? Hum? Vocês sabem me dizer que vilão é esse que faz a nossa cabeça dar uma pirada e é muito usada nos dias de hoje, tá cheio e recheado por aí, e às vezes a gente alimenta a falsa crença de que isso é bom e eu vou fazer, e a gente pensa que está fazendo certo e a gente está, com todo respeito, cagando tudo na relação. Vocês sabem? Conta para mim se vocês sabem qual é o grande vilão que faz principalmente nós mulheres sairmos do nosso feminino. Pensa aí um pouquinho agora. Cri, 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 né? Vou contar para vocês. E eu vou confessar que durante muito tempo eu agia assim por causa disso. O que que eu ouvia? A mulher é aquela mulher assim, sabe aquela mulher de comercial de margarina? Que desce as escadas correndo com a família, com um sorriso lindo no rosto, é aquela mulher magra, bonita, bem vestida, com a família toda sorrindo, toma um café junto, sai correndo, vão para o trabalho e ela volta maravilhada, realizada, tudo lindo, não encontrou problema, tem uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. Aonde que eles contam essa história pra gente? Mídia, televisão, redes sociais, tudo conta assim essa vida perfeita, da mulher perfeita, da síndrome da Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, que realiza as coisas e que chega maravilhosamente linda em casa, põe as perninhas para cima, descansa e a família está tudo organizada, a casa está perfeita, a casa está limpa, arrumada, não tem nada jogado, não é? Parece lindo, né? Mas não é. Foi uma grande mentira que contaram para mim e para você. E aí, quando a gente olha para a nossa vida real, que não é a vida das redes sociais, que não é a vida que as mídias pintam, daquela mulher que faz tudo e dá conta de tudo, essa mulher ela se torna muito mais o quê? Masculina. E aí, de novo, a nossa energia de mulher, a nossa força do feminino, ralo abaixo. Isso mesmo, a realidade é bem diferente. É bem diferente. A realidade não é essa pintadinha bonitinha por aí. Contaram pra gente a história errada, mas ela foi tão bem contada, por quê? Porque eles entendem de neurociência, neuromarketing, eles entendem de cérebro, entendem de comportamento, entendem de pessoas, e eles fazem isso porque justamente fisga você, fisga as famílias. Para quê? Para tirar do rumo e fazer usar essa energia aqui de forma errada. A energia do feminino utilizada de forma muito errada. Muito errada. Simples assim. E aí, quando a gente acha que está fazendo tudo pela família, está fazendo tudo pelo casamento, está fazendo tudo para a gente dar certo, não é assim? Algumas de vocês já falaram assim: eu faço tudo para dar certo, mas não está funcionando. Não sei, ele não enxerga que eu estou fazendo as coisas. E aí, lá no dia a dia, tira novamente, né? O espaço que nós poderíamos ter com muito mais leveza e o espaço deles conseguir ser homem, com a energia masculina, a gente tira. Mas parece que a gente está fazendo certo e você não tem culpa. Eu não tenho culpa. Mas quando a gente vai para essa nossa realidade, né, Dani? Da vida real, a gente percebe que deu errado, que não está funcionando como no comercial da televisão. O comercial de margarina está diferente do que está a minha vida. Mas, horas, que coisas são essas? E aí, a gente usa a nossa energia feminina
porque a gente passa a acreditar, são as nossas crenças. A gente acredita daquilo que a mídia mostra todo o tempo, muito bem pensado, sim, porque eles fazem tudo muito bem pensado. E a gente fica vidradinha lá. E aí a gente acredita que tá certo. E aí a gente acaba esquecendo da nossa grande força, que é o feminino. A nossa grande força está no feminino. E aí a gente passa a não conseguir conquistar mais as coisas da forma que a gente achava que estava fazendo certo. E as coisas desandam. Meu Deus, que dificuldade. Eu não estou entendendo. E aí a gente passa de novo a fazer tudo sozinha, na síndrome da Mulher Maravilha. Não dá o espaço. Teve um vídeo que eu gravei e tá no meu Instagram. E comecei perguntando assim, ó, mulher, e aí? O seu marido aí tá servindo para quê na sua casa? Só de enfeite? É polêmico falar isso? É bem polêmico, mas é para causar polêmica mesmo, né? Porque às vezes a gente faz tantas coisas achando que tá certo, mas está errado. A gente tira o lugar deles, eles não fazem mais nada, porque a gente está fazendo tudo sozinha, tá colocando o relacionamento de casal para o ralo, e o marido tá ali, igual um inútil, às vezes, servindo de enfeite. Ainda olhe lá, se serve de enfeite, porque a gente passa a fazer tudo sozinha. A gente usa essa energia, ó, conflitando masculino com masculino. Ah, Elisete, mas eu sou feminina, mas eu sou mulher, eu sei. Mas as nossas atitudes, a energia com que a gente está utilizando para viver o dia a dia, é aquela energia que contaram para nós que é bonita. Nossa, aquela mulher que sai e realiza tudo, mas é óbvio que a mulher tem que realizar os seus sonhos, tem que realizar aquilo que está no seu coração, tem mesmo. E eu vim fazer isso, eu faço isso também para mim, mas eu tive que equilibrar as energias lá em casa. Também era assim. Eu também fazia isso. Sabe que eu descobri assim? Eu descobri que isso acontece muito quando a gente olha para fora. Quando a gente fica comparando a nossa vida com dos outros, quando a gente fica prestando atenção naquilo que a mídia fala e a gente quer se tornar assim, mas nós não somos aquilo. Nós temos aí, né, a nossa realidade do dia a dia. E cada família tem uma. Cada mulher tem o seu jeitinho de ser, de fazer, de agir. Cada família, cada um de nós temos. E aí a gente precisa entender que o nosso feminino precisa estar acima de tudo, sem precisar conflitar com quem? Com o nosso marido. Ele tem a função dele, eu tenho a minha. Ah, Lisete, então você está dizendo que tem que separar as coisas? Não, mas saber o que o homem pode fazer, o que a mulher pode fazer, o que os dois podem compartilhar em harmonia juntos, né? Isso é maravilhoso. Terceiro, como equilibrar essas energias e usar da maneira correta? E aí, quer saber como que a gente pode fazer isso aqui? Gente, é básico, assim, algumas coisas, mas sem querer, a gente esquece. Sem querer, passou despercebido por causa dos nossos olhos, por causa desse vilão aqui, né? Das mídias, né? Das programações que pintam aquela vida perfeita. E não é. Ela tem as suas dificuldades. Mas aí a gente pode equilibrar essas energias para usar da forma correta. Aí eu coloquei aqui alguns itens para vocês saberem. Ó, deixar de fazer determinadas coisas, depois eu vou explicar. Aprender a se comunicar, esperar o tempo do outro, mulher sair com outras mulheres, o homem sair com outros homens. Vou explicar esses itens, porque às vezes pode causar confusão aí. Como assim? A mulher vai sair com outras mulheres e o homem, às vezes, com outro homem. Para quê? Para isso. A mulher abastece o feminino com outras mulheres.
Você sabia disso? Seja com a mãe, com a irmã, com a avó, com a tia, com a prima, com as amigas, mas mulher precisa estar com outras mulheres para reabastecer o feminino, seja para tomar um café, para tomar uma sopa, para comer um churrasco. Eu adoro churrasco, sou carnívora. Às vezes eu brincava assim, ai, com todo o respeito, né, gente? Tem muita gente vegana e tudo, né? Mil respeito, tá, gente? Mas eu amo carne. E de vez em quando a gente tinha um grupo de mulheres que dizia assim: vamos se reunir para um chá, outras, vamos se reunir para um café. Eu, gente, quando que a gente vai se reunir para churrasco? Eu tô querendo ir na reunião dos homens, no encontro dos homens. Vou botar uma calça, vou disfarçar aí, porque eles fazem churrasco, a gente só toma chá e toma café. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas eu adoro. Então, como que a gente pode recarregar as nossas energias? Com outras mulheres. A gente reabastece o nosso feminino, né, Clau? Ô, Clau, mas pode chamar pro próximo café que tô de boas, tá? E é muito importante a gente sair com outras mulheres para reabastecer o nosso feminino. É com outras mulheres, nesse contato, nesse pertinho, que a gente reabastece o nosso feminino. Aí tinha uma cliente, né, que ela dizia assim para o marido: ai, por favor, eu preciso sair, eu preciso sair com as amigas, eu preciso conversar, porque eu preciso arejar. Aí ele, tá, mas fala comigo, conta para mim. Ele disse, não, ela disse, não, eu tenho que sair, nem que seja para falar mal de ti. Não é, né, gente? É uma brincadeira. Mas que seja para falar mal, que seja para repensar aquilo que a gente está vivendo. Mas tenha o seu tempo com outras mulheres. Por quê? Porque isso reabastece o nosso feminino. Isso abastece o nosso feminino e é muito bom. É bom demais. Por quê? Porque vai dando aquele equilíbrio. Quando a gente volta para a relação de casal, o que que a gente dá para esse masculino aqui, para o nosso cônjuge? A gente dá para ele o nosso feminino. E ele, o que que ele dá para nós? O masculino dele. Então, mulheres precisam, de vez em quando, né, se conectar com outras mulheres. E homem precisa se conectar com outros homens. Só porque tem uma dificuldade aí, né, gente? Para os homens, a gente nem precisa ensinar isso. Precisa? Não. Porque eles têm o time do futebol, o time do churrasco, o time, sei lá, eles têm o grupo de cada coisa, né? Eles sempre têm alguma coisa para fazer entre eles. E eles saem e eles vão fazer. Eles vão se encontrar, eles vão se reunir. Coisa que é o nosso mal, mulher. Quantas de vocês vão? Pelo menos assim, uma vez por mês. Conta para mim, conta. Conta para mim que eu quero saber. Escreve aqui, porque eu quero saber quantas de vocês saem pelo menos uma vez no mês para encontrar as amigas, a mãe, as irmãs, assim, ficar só entre mulheres e conversar entre vocês. Opa, apareceu uma, eu. Muito bom! Parabéns! Isso aí. Quem mais? Ou não apareceram porque ninguém mais vai? Pelo menos uma vez por semana. Yes, tá boa? Isso aí tem que ser, gente. A gente precisa alimentar o nosso feminino. A gente precisa disso. Porque se a gente não fizer isso, como que a gente equilibra essa relação aqui que a gente falou? Como que a gente equilibra essa energia para usar da maneira correta? Aquilo que é muito nosso, aquilo que é exatamente a nossa força. E a gente vai perdendo a nossa força quando a gente não sabe como abastecer. Então, a gente abastece o feminino com outras mulheres. E os homens abastecem o masculino deles com outros homens. Para fazer coisas boas, não é para coisas erradas por aí, mas é com outras mulheres que as mulheres abastecem o seu feminino.
Assim, a gente começa a equilibrar aquilo que é nosso e a gente para de perder aquilo que é essencial, que é a nossa grande força. E eu falei assim também, né? Aprender a se comunicar. Gente, o que é isso? Aprender a se comunicar é essencial, porque a nossa comunicação tem que ser aquela comunicação bruta. Não é o que você fala, é como você fala. Oi, Vitor, tudo bem, querido? Eu converso com você toda semana. Boa, boa. Isso aí. A gente abastece nosso feminino, né? Isso aí. A gente às vezes quer falar alguma coisa para o nosso cônjuge e a gente não sabe como, às vezes. Então, antes de você sair falando, né? Porque eu digo assim, ó, se a gente só sai falando, a gente está reagindo à situação. A gente tem que agir e não reagir. Então, parou tudo, pensa, faz uma respiração aí bem funda, porque o nosso cérebro recebe oxigênio, e quando recebe esse oxigênio mais puro aí, o nosso cérebro consegue pensar com mais clareza, a gente vê as coisas com mais clareza, tá, gente? Quando a gente respira fundo. E é muito importante. Então, não despreze isso. E aí você vai conseguir falar de forma melhor, falar de uma forma mais correta. Então, você conversa com seu esposo como se você estivesse conversando, sabe assim, uma visita, ou com uma pessoa que você não falaria de forma grossa, sabe? Tem gente que diz assim, Elisete, eu já tentei, mas eu não consigo. Eu disse, então usa esse truque. Faz de conta que ele é uma visita. Porque com as visitas ou com as pessoas, né, que não estão tão próximas da gente, a gente trata bem, a gente trata educadamente, a gente é cortês, a gente é elegante. Mesmo que a pessoa falou algo que a gente não saboreou muito, assim, mas a gente pensa duas vezes antes de falar qualquer bosta, com todo respeito, mas sou eu. E quando são os nossos, as pessoas que a gente ama, que a gente mais convive, que estão dentro da nossa casa, que conhecem a nossa intimidade, a gente sai falando qualquer besteira. Não é assim? A gente faz isso. Às vezes a gente esquece. Eu já fiz demais isso. Demais. E é muito fácil se perder no caminho e esquecer. Então, vigiai os seus pensamentos. Antes de sair reagindo a qualquer coisa, respira e fala. Comunicação num relacionamento de casal, em qualquer relacionamento, amizade, tudo, tá? Sai falando qualquer besteira para tuas amigas aí, para ver se não vai dar problema também. Vai dar problema. Então é muito importante a gente cuidar o que vai falar com o esposo, cônjuge, o namorado, o noivo também. Porque senão não vai resistir, gente. Não resiste às tempestades da vida. Não vai resistir. Outra coisa, porque não é o que você fala, é como você fala. Às vezes é um assunto bem delicado, mas a forma com que você fala, uau, muda tudo. Muda tudo. Vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas é um exemplo. Se você vai dar a notícia que alguém importante para o teu companheiro faleceu, você vai sair dizendo assim, também aquela pessoa X lá morreu. Você não vai sair dizendo assim, né? Você vai com delicadeza, com o teu olhar feminino, com a tua força do teu feminino bem ativada para saber o que falar e como falar, não é assim? Pensa nesse caso aí. Conta para mim, se não é assim. Conta para mim. Se você vai sair falando qualquer coisa. Então, quando for se comunicar, use essa sabedoria, mulher. Conhecimento é da terra, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trocando conhecimento, a gente está batendo um papo.
mas sabedoria vem do céu, está em nós. A gente ganhou de presente, mas a gente só vai usar elas quando a gente tiver conscientemente usando, praticando. É prática a sabedoria. Eu coloco em prática. Se você não fizer nada, nada muda. Agora, se você experimentar, oh, meu pai, vou contar para você. Fica muito bom. Pensei que eu era assim, a pessoa que sabia falar e que vinha aqui, comunicava de forma assim, tranquilinha com vocês? Não. E era assim, bem tranquilinho também com meu marido? Não. Eu também era aquele dedo estroncado, grossa, né? Já fui. Já fui essa mulher também, grossinha. Aprendi. Se transforma em sabedoria quando a gente coloca o nosso conhecimento em prática. Vou lá, para nós avançar. Deixa eu ver, esperar o tempo do outro. Tá aqui. Como equilibrar essa energia, Elisete? Espera o tempo do outro. Pedir para o marido aí fazer uma coisa, ele não fez. Então, deixa, que eu também faço tudo sozinha. Né? Aí a gente entra na síndrome da mulher maravilha. Beleza, lá tô eu. Né? Uh-uh. Espera, mulher. Sabe assim, vou contar para você. Paciência. Você pode não ter, mas é uma virtude. Não tem porque não pratica. Precisa praticar, gente. Precisa praticar a paciência também. Uhum. Aí eu pergunto assim, ó, você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter um relacionamento feliz e viver bem? Ou você quer falar qualquer coisa, sair fazendo tudo, se estourar e depois ter que trabalhar para cuidar da sua doença? Né? Todo mundo procura uma coisa só: amor. Ser amado. Né? Todo mundo procura a mesma coisa. Ah, mas é porque não deu certo. Ou talvez eu não fiz dar certo. A gente pode. A gente tem o mundo inteiro aqui, ó, na palma da nossa mão, para a gente aprender. É só a gente escolher bons conteúdos, boas coisas, como vocês estão aqui fazendo isso nesse momento agora, não é? Uhum, tá? Então, escolham esperar o tempo do outro. Claro que às vezes, né, até o Eliakim tinha comentado aqui, né, que o homem às vezes não tem o seu espaço, não consegue ter o espaço, porque a mulher faz tudo, isso mesmo. E, e nesse movimento da gente fazer tudo, quando a gente vai migrando, né, do bruto, do masculino, para nós ir para o nosso feminino, para a nossa força, para trazer a nossa docilidade, a nossa delicadeza de mulher, às vezes nessa transição de você parar de fazer algumas coisas para começar a fazer o que é seu, o que é do teu feminino, às vezes leva um tempo. E às vezes o homem não quer mesmo sair do conforto, porque, embora seja chato para ele, às vezes ser uma planta sem servir de enfeite, mas às vezes é muito chato sair do conforto. Porque antes você fazia, você pedia uma coisa, ele demorava, você ia lá fazia. Você queria outra coisa, você pedia para ele fazer, ele não fazia, e você ia lá e fazia. Então, quando via, estava feito, estava resolvido. E hoje não. E aí você começou a fazer transição disso. E nessa transição, o que aconteceu? Às vezes ele vai dizer assim: como assim? Antes tu fazia, por que não faz mais? Aí você vai ter que ter sabedoria para falar. Isso eu ensino muito a mulher se posicionar na relação dentro das mentorias. Porque se a mulher souber ser firme, mas ao mesmo tempo com a nossa força da docilidade do feminino, a gente consegue fazer essa transição. O homem estranha no começo, mas dá certo, funciona, entendeu? Funciona. Por que funciona? Porque agora ele tem um motivo de estar aí nessa relação.
Agora ele não é mais uma planta, um enfeite nessa relação. Entende o quanto isso é importante? É muito importante, gente. Vamos se encaminhar para o final e vamos lá. Quarto, anota aí, número 4. O que muda na relação do casal e como isso acontece? O que que vai mudar aí na sua relação quando você passar a usar a sua maior força, que é o seu feminino, que muda. Ha, adoro essa. Tudo, tudo muito muda, muita coisa muda, muita. Vou até aqui para não perder, eu anotei para vocês. Vocês não vão parar de conflitar. Por quê? Vai parar de conflitar aquelas energias, sabe? Entrar em choque. Quais energias? Masculino com masculino. Vai parar de conflitar essas energias. E eu vou fazer um breakzinho aqui para contar assim, ó. Segredo aqui, só para nós. Tem gente que às vezes assim, Elisete, tenho dificuldade, o meu marido às vezes não tem muito, sabe, aquele baragandã, aquela intimidade, ou muito pouco ele quer, muito pouco é, ele, ele deseja, né? E aí a gente olha para onde? Justamente para a energia feminina e masculina. Quem está usando mais a energia masculina? E não é a única exceção, tá, gente? Mas chances são que você, mulher, daí vai estar usando muito a energia masculina. E aí, quando o homem é hétero e busca uma mulher, a mulher está usando muito a energia masculina. Aí eles conflitam. Por quê? Masculino com masculino. E aí, alguns homens, isso é muito inconsciente, tá? Muito inconsciente. Racionalmente, as pessoas não sabem, porque se soubesse já tinha resolvido, ok? Né? Então, racionalmente, as pessoas não sabem, mas acontece inconscientemente. O corpo rejeita, o neurológico da pessoa rejeita, e aí não quer. E em alguns relacionamentos, infelizmente, isso é tão forte que aí o homem sai do casamento e procura uma mulher feminina fora, porque lá ele pode ser macho alfa, entendeu? Então, por isso que eu disse que essa energia que eu ia contar tudo para vocês, hein, gente? Estou contando bastante. Nem deveria estar aqui numa live aberta tudo isso, porque é muito sério. E por isso que a mulher com a energia errada, às vezes faz com que o divórcio aconteça, a menos que o homem esteja com uma energia muito feminina. E não estou dizendo que é um homem, né? Ele é homem, só porque troca a energia com a esposa. Para quê? Para poderem conviver, né? Eu tenho algumas clientes, mas hoje eu tenho uma cliente que ela fala: a energia dos meus pais, é totalmente trocada. O meu pai é a energia feminina e a minha mãe é a energia masculina. É. Por quê? Porque eles precisaram se adaptar, assim, fazer um arranjo na relação para que eles pudessem conviver. Então, o casal tem a energia trocada. Então, é o homem que tem um feeling, que tem um sexto sentido, que fala e se comunica com amabilidade, que tem paciência. E aí a mulher é a mulher bruta, que fala alto, que não tem paciência, que manda todo mundo plantar batata, que até gosta dos netos, mas não é aquele xereto todo. Os netos gostam mesmo é do vô. Por quê? Porque o vô tem essa energia mais feminina, mas ele é homem, mas ele tem uma energia mais feminina, entende? Então, essas coisas mudam, né? Que é isso aqui
como muda. Saber esperar o tempo do outro é assim. Vai lá, uma docilidade. Exemplo. Teve um casal que ela disse que estava em casa no final de semana e foi fazer faxina na casa, foi limpar. E aí disse que até gravei um vídeo, tá no Instagram. E aí ela disse que foi tomar banho, não, foi lavar o banheiro, e no que estava esfregando a parede, abriu para jogar água e o chuveiro queimou. Enfim, o chuveiro estragou, aí ela bateu, aí já caiu, aí deu problema. E ela disse assim, agora eu sou obrigada a dar jeito nesse chuveiro. Eu disse, tá, mas por que que você tem que dar jeito? Não, porque quebrou. Não, porque também queimou. Não, porque estragou, e agora eu tenho que me virar. Tá aí o marido. Tá ali? Tá aí, ele estava em casa? Tá. E aí eu já peguei chave de fenda, já peguei os negócios para ver se eu resolvia aquilo lá. Mas por que que não pediu ajuda dele? Ah, porque ele também não sabe nada. Tá aí, você sabia? Não. Então, talvez poderia ter contribuído os dois juntos. Mas por que que às vezes é uma função que poderia chamar ele para somar, para contribuir, porque é uma função masculina. Não quer dizer que a mulher não possa fazer, é óbvio que pode, mas se ela tem um marido que pode contribuir junto com ela, por que ela vai fazer sozinha e não vai nem chamar ele, nem pedir ajuda, nada? Gente, isso afasta. Aí, de novo, ele está servindo como planta, enfeite. Ah, porque tem que trocar uma tomada, ela vai lá e ela troca. Tem que trocar uma lâmpada, ela vai lá e troca. Ele não pode? Claro que pode. E ela não pode? Pode também. Mas tem um companheiro para compartilhar a vida. Chama o companheiro, pede, olha, eu não entendo muito disso. Tu pode me ajudar? Ele não sabe também. Ele chama o eletricista, ele chama o encanador, ele chama, sei lá, o tiozinho. Igual cortar grama. Veio uma cliente e estava se matando de fazer as coisas. Os dois trabalhavam, às vezes ele estava de casa com os meninos, ela chegava mais tarde, e aí ele estava vendo televisão e ela ainda ia cortar grama. Eu disse, qual é o problema de pedir ajuda? Qual é o problema? Aí teve uma, uma cliente que eu perguntei assim, você não costuma pedir ajuda? Aí ela, não, eu tenho muita dificuldade disso. E aí eu me viro e eu faço. Se é para mim ficar esperando ele resolver, faço eu. Daí eu disse assim, sabe o que eu aprendi com isso? Que às vezes é melhor esperar o tempo do outro ou pedir ajuda do que nunca pedir. E aí aprendi que a coisa mais desafiadora que eu fiz na vida foi aprender a pedir ajuda. Não sei como é isso para você, mas às vezes muitas pessoas, oi Daniele, muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. E às vezes a maior dificuldade delas é isso. Que não sejamos nós, mulheres, que a gente possa corrigir isso hoje. Pedir ajuda simboliza algo que você não quer desistir. E se no casamento a gente não pede ajuda, a gente não deixa o outro contribuir, o outro participar, o que que vai acontecer com a gente? A gente vai afastar o outro, né? A gente não deixa ele pertencer. Mas a gente não casou para compartilhar a vida? Foi, né? A gente casou para compartilhar a vida. Mas por que que daí no dia a dia a gente não compartilha? Ah, se for para cortar grama, cortem então vocês dois juntos. Não é um sozinho. Mulher, algumas atividades, deixa ele fazer. Espera o tempo dele. Pede com carinho, com amorosidade, com respeito. Diz assim, ó, olha, agora eu preciso que você me ajude. Não vou mais conseguir, por exemplo, cortar a grama. Você pode me ajudar?
porque eu tenho isso aqui para fazer. Enquanto você corta grama, eu faço isso aqui, pode ser. Posso contar com a sua ajuda? Ah, eu já vou, eu já vou. Depois, se ele não foi ainda, espera mais um pouquinho, respira fundo, diz assim: você consegue cortar a grama para nós, para nossa casa, para nossa família, sabe? É compartilhar, não é mandar, não é gritar, não é usar a força, porque essas não são energias que são nossas. O nosso feminino é a sabedoria, é a amabilidade, é a delicadeza, é o respeito, é esse olhar do fino faro para a família, né? Para o nosso lar, para a nossa casa. Teve um casal que falou assim, ó, eu ajudo em casa, mas parece que quando eu faço as coisas, ela chega e ela diz, mas isso aqui, por que não fez? Por que não colocou essa meia dentro do tanque? Por que não tirou aqui esse cantinho aqui que tem teia de aranha? Ele diz, mas às vezes eu não vejo tudo. Pois é, o homem, ele tem um olhar macro, maior, de mundo, para o futuro. Mulher tem visão micro, da casa, do detalhe, do feeling. Então, por isso que às vezes o homem não vê algumas coisas que a mulher vê. E a mulher não vê algumas coisas que o homem vê. E essa é a grandiosidade de tudo isso que nós estamos falando aqui. Energia masculina, energia feminina. Então, a força do homem é o masculino. A força da mulher é o feminino. Então, quando você está cansada demais, sobrecarregada demais, presta atenção nessas duas energias. Chances são que você está fazendo muita coisa na força do masculino e não na sua força do feminino, certo? Quem nunca se sentiu assim? Conta para mim. Deixa eu ver se eu coloquei tudo para vocês. O esposo de. Ah, uma coisa que também é importante é que quando a gente está muito centrada na nossa energia feminina e o homem centrado na energia dele masculino, o que que eu falei para vocês? A química dos dois melhora também. Porque agora ele olha para a mulher e ela realmente está na energia da mulher, né? Então essa química melhora entre o casal. Fica melhor também. Claro que se às vezes é muito devagar lá, né? É importante. Ou a mulher ou o homem que tiver com falta de libido, com dificuldade nessas questões, é importante olhar para todas as questões hormonais, exames de saúde, verifica, vai no médico, mas a energia masculina e feminina impacta muito no desejo da relação sexual do casal, certo? Eu já percebi, às vezes quero fazer tudo sozinha. Gente, isso é muito nosso, tá? Isso é muito, muito nosso, por causa que a gente acreditou que se a gente fizesse tudo, a gente é uma mulher top das galáxias. É sem querer, a gente faz isso automático, muitas vezes porque a gente viu a nossa avó, a nossa mãe fazendo isso. Eu dou conta, eu faço, eu me viro, deixa que eu faço, deixa isso daí. Ah, não fez a hora que eu pedi, agora deixa. Mas é sem querer. Mas quando a gente aprende conscientemente que isso não é nosso natural, a gente consegue corrigir. Porque natural mesmo é o nosso feminino. Ele nasceu conosco. Ele veio com a gente. É algo que a gente ganhou de presente do Papai do Céu. É muito nosso. Então, quando a gente faz tudo muito sozinha, fica muito pesado. Eu quero que fique de exercício aí para você, para a gente encerrar aqui. Verifica
se não fica muito pesado quando você faz muitas coisas. Quando você faz tudo sozinha. Verifica. E se você pede ajuda e compartilha isso com outras pessoas, ou principalmente com seu cônjuge, verifica se não fica mais leve. Só saiba esperar o tempo que cada um tem. Você pode estimular esse tempo com respeito e amorosidade, mas verifica se quando você compartilha, não fica melhor. Eu sou sozinha, vivo esgotada. Aprende a descansar, querida, na beirada do caminho. O Papai do Céu ensinou isso pra gente. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Se Deus descansou, o que nós estamos esperando para aprender com ele também, né? A desfrutar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, tem que seguir as nossas responsabilidades, mas a gente não pode entrar na síndrome da Mulher Maravilha. A gente falou um pouquinho antes aqui. A gente não consegue tudo, a gente não dá conta de tudo, e nós somos humanas, a gente tem que correr atrás daquilo que é nosso, a nossa responsabilidade, nossos sonhos, mas a gente tem que aprender, no meio da jornada, parar para descansar. Não é eu gosto sempre de dizer assim para as minhas mentoradas aqui: não pare para desistir. Aprenda na jornada a descansar, certo? Não é sobre desistir, é sobre aprender a parar, fazer pequenas pausas. Para quê? Para ganhar força. Aí a gente ganha força, aí a gente ganha energia e a gente ganha alegria. E é assim que a gente pode fazer. Lembra de estar sempre na sua força mais feminina. E aí a gente vai conseguir descansar um pouquinho mais. Compartilhe a sua jornada com outras pessoas, trocar ideia, recarregar o feminino com outras mulheres. Isso ajuda muito. E quando a gente fala de relacionamento de casal, isso é a divisa entre o divórcio e uma vida bem mais tranquila. Tá certo? Foi ótimo passar parte da minha tarde aqui com vocês, ó. Quero deixar um beijo bem gostoso no coração de cada uma de vocês. Obrigado pela companhia, palavras sábias. Obrigado, Elisete. Imagina, querida, depois vou deixar salvo aqui. Aí você pode voltar e dar uma olhadinha que eu dou um pouquinho mais de dicas ali, tá joia? Então, beijão para cada uma de vocês. Obrigado, Ju, pela companhia também. Também amei. Grande beijo, Rose. Tchau, tchau, meus amores. Obrigado, viu? Um beijo. Aqui também, encerrando aqui no YouTube, ó. Um beijo para cada uma de vocês, tá bom? Foi ótima a companhia de vocês. Até mais. Tchau, tchau.